Ômega Web Rádio. Boa noite, Marcelo, boa noite, Valentim. Hoje, com mais um Fatos em Destaque, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a Baixada Santista, sobre as questões ambientais, envolvendo principalmente a questão ferroviária. É evidente que a Baixada Santista tem uma série de questões do meio ambiente natural, né? Meio ambiente artificial também, que são coisas diferentes. As pessoas muitas vezes falam em meio ambiente, acham que existe apenas o meio ambiente natural, que é a fauna e a flora. Isso não é verdade. O meio ambiente, academicamente, é dividido numa série de fatores, né, para poder ser muito bem estudado. A nossa Constituição Federal fala em vários tipos de meio ambiente. O meio ambiente natural é apenas um deles. A gente tem o meio ambiente cultural, a gente tem o meio ambiente artificial, a gente tem o meio ambiente da saúde, a gente tem o meio ambiente digital. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais das questões ligadas ao meio ambiente artificial, porque está ligada à questão das cidades, e ao meio ambiente natural, principalmente com relação à questão das ferrovias, como isso faz com que uma cidade e o agronegócio e o negócio internacional, de uma forma geral, seja melhor aproveitado, não é? Até porque nós temos aqui um escoamento através do Porto de Santos, que é responsável por 28% das exportações de todo o Brasil. Então a gente tem o maior porto da América Latina. Isso é extremamente importante. A cidade de Santos é uma cidade realmente privilegiada. A gente tem aí alguns projetos de expansão do nosso porto que vem sendo implementado. É lógico que a gente tem a ala Santista e a ala do Guarujá também. Então é importante que as pessoas entendam isso, não é? O nosso canal de entrada das embarcações, a dragagem, tudo isso é muito importante e faz parte do meio ambiente, não só natural, como também do meio ambiente das cidades. Então, a gente vai falar hoje bastante sobre isso, sabendo quais são as pretensões que as pessoas que querem fazer algum tipo de política pública podem melhorar isso aqui na nossa Baixada, e fazendo com que a gente tenha um melhor desenvolvimento, geração de emprego, né? O desenvolvimento do porto sempre gera muitos empregos diretos e indiretos e faz a nossa economia girar de forma bastante expressiva, não só para Santos, que é atingida de uma forma mais direta, mas para todas as cidades no seu entorno. Não é mesmo, Valentim? Boa noite, Raquel. Boa noite ao Marcelo. Um prazer estar aqui novamente. E a gente sabe de toda a logística da Baixada Santista, né? Como funciona, como é a realidade regional, né? Principalmente aqui, o que podemos dizer que é a Península da Baixada, né? As 5 cidades que mais se englobam aqui: Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande. Lembrando que o Porto de Santos, bem como você falou, ele detém na sua margem direita a cidade de Santos, a sua margem esquerda no Guarujá. Conforme entra-se pelo canal do estuário, lá já no trecho onde há o Rio Casqueiro, inicia-se o canal de Piaçaguera. Olha só o tamanho, a profundidade do Porto de Santos, indo até o Polo Industrial de Cubatão, indo até a Cozipa. Então, como você falou, realmente somos uma região privilegiada, com um dos maiores portos do mundo, e um do maior aqui do continente sul-americano, o maior do continente sul-americano, e devemos saber como escoar toda esta riqueza do país e do continente que tem como a cidade de Santos o portal para o mundo. Sim. Então tá bom, vamos já chamar o nosso convidado de hoje. Marcelo, pode colocar ele na tela, por favor. Boa noite, seu José Manuel, tudo bem? Boa noite, como vai? É um prazer muito grande poder falar com vocês. Alguma dificuldade de áudio, mas eu já vou resolver. Vou colocar um fone aqui para melhorar um pouquinho a recepção. Mas eu ouvi a apresentação que vocês fizeram e eu quero dizer algumas palavras inicialmente. Olha,
O nosso país é um país continental, todo mundo sabe disso. Além das observações das questões de ordem ambiental que foram colocadas aqui desde o início, nós temos um país gigante e nós precisamos conectar esse país através de uma malha ferroviária que seja uma malha ferroviária que funcione para transportar não apenas cargas, mas também para transportar passageiros. Nós não temos isso. E nós temos o maior porto da América Latina, o maior porto do país, aqui em Santos. Mas é preciso que a gente entenda que, para que esse porto cresça, é preciso que nós façamos políticas públicas que façam o Brasil funcionar de uma maneira... Primeiro, nós temos que pensar que Brasil, que país queremos. Queremos um país apenas exportador de commodities? Alô? Vocês estão me ouvindo? Oi. Tá. Sim, Queremos sim. um país... Eu botei o fone aqui para facilitar. Queremos um país apenas exportador de commodities? Ou queremos um país que não seja colônia do século XXI, mas que funcione com um bom parque industrial, que nós possamos produzir, que nós possamos também desenvolver área de serviços de excelência. Então, para isso, nós precisamos investir em ciência, tecnologia, inovação e também em meio ambiente. Meio ambiente não é problema, é solução. Então, primeira observação que eu queria fazer. Hoje há uma mentira que se prega em muita gente, dizendo que o porto está bombando, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos resolver o que nós precisamos fazer com o porto, não só de Santos, mas com os portos do Brasil. Vender o porto é um péssimo negócio. Dizer que é preciso privatizar, ou então, como eles dizem mais elegantemente, eles dizem desestatizar o porto, e que com isso nós vamos ter aumento de produtividade, um aumento de qualidade, vamos ter lucro, etc. Isso não é verdade. Vocês querem que eu conte por que isso não é verdade? Já entro nisso, ou quer que eu espere, daqui a pouco eu falo? Eu já vou te contar uma coisa. Há alguns poucos dias, vocês continuam me ouvindo? É alto, claro e bom tom. Sim, sim. Tá. Uma criança de 8 anos de idade foi morta, atropelada por um trem na cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão tem 13 bairros que o trem passa colado nas casas, muito próximo das casas. Na Baixada Santista, com exceção de Bertioga, os trens passam dentro da cidade. É o caso de todas as cidades da região. E há poucos dias atrás, o governo disse que tem dinheiro para investir, mas que apenas não está investindo porque não se resolveu ainda se nós vamos desestatizar ou se nós não vamos desestatizar. Enquanto isso não acontece, eles não investem. Isso tem nome. Isso é crime. Isso é chantagem. Isso é calhordice. Porque está aí a criança que morreu para mostrar que o dinheiro, no mínimo, podia ser investido para aumentar a segurança exatamente dos conflitos urbanos provocados pelo trem. O trem é mais seguro. O trem é menos poluente. O trem aumenta a competitividade, aqui dentro e lá fora. O trem despolui. O trem apresenta uma porção de vantagens competitivas quando você compete com o transporte em cima de pneus, mas é preciso que a gente tenha campanhas de esclarecimento público, de informação para que a população saiba lidar com isso. O trem estava estacionado em cima do trilho. Isso é um absurdo. O trem não tem que estar estacionado em cima do trilho como se estivesse parado ali apenas por alguns instantes. O trem tem que ir para um espaço adequado para ficar estacionado. O trem parado em cima do trilho é prejuízo. Agora você pega e penaliza de morte uma criança que cometeu um crime da bola do joguinho de futebol que faziam ali perto do trem, escorresse ou corresse para baixo do trem e o trem resolveu andar. Porque o trem tem que andar. E você pega e mata uma criança. E tem dinheiro para fazer isso. Então, eles renovaram a concessão da Rumo. Eu não sei se está ficando claro o que eu estou dizendo a vocês. Nós estamos vivendo um dos piores
momentos de investimento na área ferroviária. O governo federal deu na mão de uma empresa chamada Rumo Logística, que é do grupo Cosan, do empresário Rubens Ometo. O monopólio ferroviário tirou o monopólio do Estado, que é o monopólio natural do Estado, que já era concessionado, entregaram para a Rumo, que comprou os direitos de uma empresa anterior, chamada ALL, e agora, questão de um ano e meio atrás, eles anteciparam a renovação da outorga de tudo isso, sem se preocuparem antes com a informação para a opinião pública do passivo ambiental e do passivo operacional de tudo isso. E nós vamos ter ainda por cima, nos próximos dias, a presença do ministro da Infraestrutura, que vem a Santos para pousar de bacana. E não tem nada de bacana, vamos deixar claro isso. Muita gente de Santos está caindo nesse conto do vigário. Porque dinheiro tem, então investe. Dinheiro tem, então aplique. Dinheiro tem, coloque a população como uma segurança. Agora, cobre da concessionária. A Rumo tem que investir. Sabe qual foi a resposta, meus amigos? Nós temos prazo até 2023 para fazer isso. Enquanto isso, não fazem absolutamente nada. E vai chegar em 2023, vão pedir mais prazo. Só que as mortes vão acontecendo, os acidentes vão acontecendo, e o dinheiro vai sendo guardado para prazer de meia dúzia, e depois aí alguém dizer que não, mas a hora que tiver tudo liberado, a gente investe. Nós estamos vivendo, repito, o pior momento das ferrovias do Brasil. Ao contrário do que vem dizendo esse governo, que nós estamos bem, que estamos fazendo, não fizeram 1 centímetro de ferrovia. Tudo depende do empresário. Agora, o empresário que entra nessa não vai nunca confessar que ganhou, mas que não quer fazer. Entrou para agradar, entrou porque quer o lucro, entrou tudo, não temos nada contra o lucro. Agora é preciso um Estado que tenha seriedade, que tenha coragem de fazer projeto sério, de interligar esse país. E aí você vai ter meio ambiente, como você começou no início dizendo, você vai ter meio ambiente saudável, tudo isso. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta, já que o senhor está tão ligado a essa questão ferroviária, né? Nos últimos anos, o que teve de implementação, principalmente depois da greve dos caminhoneiros, né? Se alertou o Brasil que a malha ferroviária precisava ser desenvolvida para a gente não ficar na mão dos caminhoneiros. E o que teve de implemento de política pública para melhorar essa malha ferroviária? Zero. O que eles fizeram recentemente foi tocar um marco regulatório. E ainda querem chegar ao disparate de fazer o sistema se autorregulamentar. Não fizeram nada. Nós tivemos muitas discussões no Congresso Nacional, inúmeras discussões, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos a oportunidade de estarmos numa audiência pública lá em Brasília, no Tribunal de Contas da União, tudo isso falado à luz do dia, de forma clara. Nós tivemos a oportunidade de fazer bons projetos, não os fizemos. Quando os caminhoneiros fizeram a greve, e eles são vítimas disso também, que não dá para imaginar o caminhoneiro tem que sair de Mato Grosso, em cima de caminhão, e trazer a soja aqui para o Porto de Santos. Você tem que ter centros de concentração de carga, centros de distribuição de carga. Sim. Você tem que usar a ferrovia, tem que usar a hidrovia e usar a rodovia de forma correta. Você não vai ter um trilho saindo de cada fazenda, pegando a soja, mas você pode ter um centro de concentração de carga na região, estudado de forma inteligente, e você vai ter os caminhões transportando para o centro de concentração de carga. E aí você vem por hidrovia até um certo ponto, vem por ferrovia, e depois lá no centro de distribuição da carga você vai pegar de novo e vai chegar de uma maneira adequada. Não tem cabimento o caminhoneiro fazer isso. Além do que você perde carga na viagem, você aumenta o preço. Então nós não fizemos, nós não avançamos nada. Não avançamos absolutamente nada. Faltou ao Brasil a clareza de que nós não precisamos trem-bala,
Isso foi uma bobagem. O que nós precisamos é trem que funcione. Tem cabimento São Paulo e Rio não ter um trem de passageiro? A empresa concessionária que ganhou a concessão já há algum tempo atrás, a MRS, primeiro ato foi dizer que ali só ia transportar minério de ferro. E acabou com o trem de prata, por exemplo, que era o trem que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Em nenhum lugar do mundo você tem duas metrópoles do tamanho de São Paulo e Rio que não tem conexão ferroviária. Só o Brasil é capaz de fazer essa bobagem. E nós estamos cometendo esse crime continuadamente. É um crime continuado. Tecnicamente, do ponto de vista jurídico, isso é crime continuado. Porque não tem paradeiro. E vão vir a Santos para contar uma história mentirosa. Que o porto está bombando, que está tudo em ordem, eles querem mesmo fazer isso, porque agora, se tirar o Estado, vai tudo funcionar bem. Não é verdade. Tem atividade empresarial que, se o Estado não tiver forte e firme, o empresário não tem lucro, ele não investe. O empresário só investe onde vê lucro, ou vê perspectiva. Ou então, nessas operações casadas que eles querem fazer, é o seguinte: você leva a joia da coroa aqui, compensação você tem que fazer aquilo ali. Nós temos que ter clareza nisso. Nós podemos fazer um país bem bacana, integrando esse país de norte a sul, de leste a oeste, com trilhos. Mas eu não defendo apenas o trilho. Nós temos que ter uma coisa chamada intermodalidade. Nós temos que conectar todos os modais de transporte. Sim, inclusive rodovias. Agora, nós não temos esta clareza. E a opinião pública ainda não está vacinada suficientemente para entender. Porque continua... Você vai ver o que vai acontecer quinta-feira. Vai ter fila na churrascaria para aparecer na foto perto do ministro. O pior ministro que já houve está com essa fama de ser um grande ministro. Tem nada. Eu já o desafiei publicamente, já debati com ele no Supremo, já debati com ele no Tribunal de Contas. Ele sabe o que eu penso, porque eu já disse no gabinete dele, inclusive. O senhor quer me explicar por que não tem nenhuma política pública para a área de transporte de passageiro? Não, porque não é prioridade. Por enquanto é só carga. O que é isso? E carga para commodity? E por que não carga para a indústria brasileira? Nós desindustrializamos o país. Então a gente foi um país agrário, depois fomos um país industrial e agora não somos nem uma coisa nem outra. Então temos que, pelo menos, ser um país de serviços. Serviços de ponta, de tecnologia. Para isso nós temos que investir em ciência, em pesquisa, manter os cérebros do Brasil, não exportar cérebros, desenvolver as universidades. Pega a Baixada Santista, por exemplo. A quantidade de universidades de alta qualidade, nós temos gente muito boa em Santos produzindo ciência. Nós temos que valorizar isso. E nós temos que... Pois não. José Manuel, quando você fala que a questão da Baixada Santista, a questão de você interligar todos esses modais, né? Vamos lá. Como você falou, éramos um país agrário que avançou para industrial e hoje devemos ser um país de serviços. A busca do homem pela carnificina do dinheiro, isso fez com que se esquecesse um pouco as ferrovias e por décadas e décadas priorizaram-se as rodovias no Brasil. Você, como estudioso da área, sabe como poucos o tanto que se atrasou, né? E o tanto que esse atraso em se deixar a ferrovia de lado interferiu nos dias de hoje que esse complexo modal já estivesse até montado e sendo utilizado não só na questão de commodities, como também no transportes. Aqui em Santos, talvez com a questão do VLT, talvez um pouco de resgate disso e tal, mas para a gente resgatar e preencher toda essa lacuna, seja econômica, seja de turismo, seja de transporte, seja de modal, commodity, enfim. A Baixada Santista é apenas como exemplo, mas como recuperar todo esse tempo perdido? A sua visão regional e também do Brasil. Primeira coisa é parar de mentir. Primeira coisa, eu falo a verdade. Dizer que o Brasil está quebrado é uma tremenda mentira. O tempo inteiro eu se desisto. O Brasil está quebrado, o Brasil... O que é isso? Banco bombando para cima do povo pobre. Cheque especial na altura que está. Cartão de crédito, se o sujeito não puder pagar o cartão de crédito, está perdido. O que é isso? As grandes fortunas com uma taxa pequena depois de dinheiro. Que história é essa? Primeiro que o Brasil tem dinheiro. O que ele é mal aplicado. Nós não podemos perder a capacidade de investimento do Estado.
E outra coisa que eles fazem, que é um absurdo, é dizer que quem é culpado disso é o funcionalismo público, porque uma grande parte do dinheiro vai para pagar funcionário público. Então, o funcionário público é demonizado, como se fosse o vilão dessa história. Nós temos que fazer, criativamente, o dinheiro aparecer. O dinheiro tem que aparecer. O dinheiro existe. É preciso aplicar com prioridade. Nós temos que fazer, para ganhar tempo, grandes projetos ferroviários. Nós temos que conectar esse país. Os portos também através de trilhos. As cidades, as metrópoles, as viagens de média e longa distância em cima de trilhos. Nós podemos e devemos fazer isso. Nós não seremos sequer um país de ponta na área de serviços, porque enquanto, por exemplo, a Índia está investindo demais em serviços, nós estamos andando para trás, desinvestindo, criando dificuldades na área de investimentos que são investimentos olhando para o futuro. Então, a primeira parte é parar de mentir. A segunda parte é chamar as melhores cabeças desse país e produzir projetos sérios. E não, na terceira parte, ficar refém de alguns pouquíssimos empresários que querem apenas os seus negócios funcionando. O Rubens Ometo, de Piracicaba, que é o dono dessa Rumo, ele quer exportar açúcar. O negócio dele é bom. Ele quer mandar no porto para poder exportar açúcar. Essa é a grande lógica dessa gente. Mas o Brasil não é só açúcar. O Brasil não é só milho. Nós somos gratos ao agronegócio, sim, o agronegócio é importante, mas não é só açúcar, soja, milho, minério de ferro. Nós somos muito mais que isso. Então, nós estamos perdendo PIB, porque estamos burramente transportando em cima de pneus. Quanto é que a gente perde de PIB? É uma enormidade. É uma enormidade. Chega a ser, se você pegar acumulativamente ao longo dos anos, ao longo de décadas, você vai observar o quanto nós estamos andando para trás. Fica mais barato se você fizer um projeto, só que isso não tem solução imediata. Isso tem que ser um projeto de médio e longo prazo. Porque projeto ferroviário, projeto hidroviário... Mas, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor não acha que o problema do Brasil é um problema de planejamento? Porque, assim, na verdade, o que eu percebo é que dentro das políticas públicas a gente não tem um planejamento nem de curto, ou quando é curto, é visando uma reeleição, né, visando uma ascensão política. Não existe um planejamento de médio, muito menos de longo prazo, não existe política pública nesse sentido, nem interna, nem externa. O Brasil é o pior país que faz política internacional, porque a gente não tem planejamento de política externa. E, além de tudo, eu não acho que faltam grandes projetos, eu acho que falta efetivar esses projetos. Porque não tem boa vontade para tudo. Aonde? No Congresso Nacional. Por quê? Os projetos funcionam muito bem lá. Não, olha aqui, primeira coisa, a gente tem que entender que os projetos que eu estou falando são projetos de Estado e não de governo. São projetos que perpassam um governo, dois governos, que sejam projetos como tem, por exemplo, na Alemanha. Sim, Você faz um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Vem um governante, eu gostei disso, o outro, eu não gostei disso. Não, esse clima momentâneo eleitoral, inclusive, deletério, e eu sou defensor do voto popular e da eleição, só que não sou a favor da reeleição, porque a reeleição é um horror para o país. A gente esquece de governar e fica só pensando em se reeleger. E faz bobagem. Então, nós precisamos, primeiro, ter projetos sérios de médio e longo prazo. Você tem toda a razão quando disse isso. Nós não temos os projetos. Nós não temos os projetos que interliguem de fato o Brasil, que discutam que país é esse que nós queremos. Não tem política pública, não tem discussão ampla do papel dos portos, por exemplo, na economia nacional. Nós não temos isso. Eles falam em privatizar, em desestatizar o porto, sem primeiro ter uma conversa séria sobre o que é esse Brasil enorme que nós queremos. Então, nós não temos esse projeto. Nós não temos.
Nós temos assim, se você verificar agora, depois que eles fizeram alteração de concessão para autorização, o que seria autorização ferroviária? O sujeito tem uma fábrica perto de uma rede ferroviária, perto dos trilhos. Era muito complexo, o sujeito tem que pedir a conexão da fábrica dele com a linha férrea, tendo que fazer uma concessão ferroviária, fazer um ramalzinho. Então aí se pensou, bom, vamos ter uma autorização. Só que não é isso que aconteceu. Eles vão pegar a autorização para substituir a concessão. Na concessão você tinha o Estado, você tinha licitação pública, você tinha a oferta de serviço, de preço, de qualidade, etc., com transparência, mesmo com distorções como foram essas distorções da antecipação. A autorização não vai ter. Agora, com autorização, o que você faz com a autorização? O sujeito recebe autorização, não tem licitação, ele faz do jeito que quer. Sabe o que aconteceu? Está cheio de projetos para o sul e sudeste do país, especialmente a região sudeste. Está cheio de interesse nessa região. E o resto do Brasil não tem. Nós temos que pensar o Brasil. Você falou da questão ambiental. Existe uma ferrovia chamada ferrovia que é paralela norte-sul, só que mais para oeste, que é a chamada Ferrogrão, que passa em regiões do Pará, que são santuários ecológicos. Mas é preciso o Brasil discutir isso. Vamos exportar também pelos portos do norte, facilitando o acesso da Europa e de outros países, ou nós vamos ficar discutindo que o meio ambiente nos impede. O meio ambiente não é proibitivo. O meio ambiente, ele é uma oportunidade. Você tem, não como eles estão fazendo hoje, já que você citou a questão ambiental no começo da entrevista, o foco é a ferrovia, mas você viu recentemente o Brasil discutindo cavernas. Já não basta quererem acabar com o meio ambiente e passar a boiada no meio ambiente. Agora querem também entrar nos buracos cavernosos do Brasil. Quer dizer, é um negócio de louco. Nós precisamos, então, parar com essa sangria louca. Há muita patifaria. Aí, outra coisa que se fala, não há vontade. Eu acho interessante quando se diz isso. Não há vontade política. O que é a vontade política? Enquanto a sociedade continuar silenciosa e conivente, não vir para o debate amplo, franco e direto, nós vamos ter essas pessoas dizendo que estão representando a sociedade brasileira e mal representam na prática. Olha a Baixada Santista. Olha o que nós temos de deputado federal absolutamente ausente dos grandes temas da região. Olha o que nós temos de deputado estadual que não existe. Completamente fora do contexto. E a Baixada já teve políticos importantíssimos, hein? José Manuel, já que você está citando a região e falando da participação, do desempenho dos deputados, como o seu conhecimento como alguém que é da região, o seu conhecimento como alguém que é morador do Guarujá, que tem toda essa técnica voltada para a logística da linha férrea e também do porto, como está hoje, que eu sei que você é um acompanhador disso, como está hoje o abastecimento férreo das nossas matérias-primas, dos nossos grãos, para do agronegócio, para o Porto de Santos, tanto na margem direita da cidade de Santos, como na margem esquerda do Guarujá? Eu vou te dar porcentagens. Eu vou te dar porcentagens, tá? Você traz cerca de 25% da soja em cima de trilhos. O resto vai tudo em cima de pneus. Você traz mais ou menos 3 a 4% do que vem de contêiner para o porto em cima de trilho, o resto foi em cima de pneus. Esta é a realidade. E por que isso? Primeiro, porque o trem São Paulo cresceu em cima de trilhos porque o café financiou o desenvolvimento ferroviário. Foi o dinheiro do café. Porque o lombo do burro é que servia de transporte. O café que descia para o porto.
Aí o café percebeu que tinha que melhorar isso, financiou. E nós tivemos o apoio dos ingleses, com alta tecnologia, para vencer problemas como, por exemplo, da grande diferença entre a planície e o Planalto. Transpor a Serra do Mar, realmente. Transpor, fizemos cremalheira, fizemos... Nós conseguimos... Problema técnico, nós temos solução para tudo. Tem problema de custo, é claro, mas nós precisamos aumentar isso. Para isso, nós temos que ter o trem funcionando. Porque por que o caminhão ganhou a competição com o trem? Porque o caminhão ofereceu just in time. Era mais seguro viajar de caminhão para o empresário, porque ele sabia que a carga ia chegar. E no trem, ele ia passar por um período turbulento, que ele não sabia se ia chegar. Então, nós temos que, primeiro, trazer credibilidade para o sistema de transporte no país. Falar sério. Parar de mentir. Chamar as pessoas e dizer, olha, nós não temos recursos, ou temos os recursos, mas os recursos estão ali, aqui e ali. Esta última, que foi publicada num site importante que é o Infra, e que saiu há 2 dias atrás, e que o diretor, do secretário do Ministério da Infraestrutura, disse que eles têm dinheiro, mas não vão aplicar porque a burocracia impede, porque o meio ambiente impede, porque não sei. Isso é toda uma conversa absolutamente irracional, uma conversa desleal, uma conversa, na minha opinião, até vou dizer uma pimentada pior, leviana. Porque não é por aí. Não é dizer que eles são absolutamente capazes de gerar muito mais carga transportada e eles só não fazem isso porque o porto continua sem ter o progresso que eles queriam, fazendo desestatização, a modernização, e aí vai para cima do trabalhador portuário, da trabalhadora portuária, que é a grande culpada, são os grandes culpados pela atraso. Mentira. Tem mentira que se conta estrategicamente. Para isso eles têm estratégia. Vai contando a mentira. Eu fui numa audiência pública recentemente, na Câmara de Vereadores de Santos. Pudemos conversar com alguns desses senhores secretários. Foi semipresencial. Eles estavam lá em Brasília, até um deles tinha que vir, não veio, porque percebeu que ia levar críticas e não quis botar a cara para bater presencialmente. Daí de longe ele ouviu o que o grupo disse. Foi na Câmara de Vereadores, no Castelinho. Aí, no centro da cidade de Santos, vocês conhecem bem. Né? Foi lá. Então, o que é preciso, não sei se está ficando claro para vocês, nós temos que começar. Pega os bons projetos, amplie. A Ferrugão é um bom projeto? É um bom projeto. Qual o problema? O problema é esse? Então vamos analisar o problema com seriedade. Olha, Ferrovia Norte-Sul. Ferrovia Norte-Sul é uma ferrovia importantíssima para o país. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma experiência do operador independente. O que nós fizemos? Jogamos fora essa possibilidade e fizemos uma concessão vertical. Um único operador, de novo a Rumo, porque quem disputava com a Rumo era a Vale. Quando houve o episódio Brumadinho, a Vale ficou fragilizada e a Rumo entrou. Agora, as duas grandes empresas estão querendo fazer os mesmos trechos de ferrovias. É possível uma burrice dessa para o Brasil? Você precisa ter duas grandes empresas disputando o mesmo. Uma porque não quer deixar a outra entrar, para manter ou garantir mais monopólio. Nós temos que tirar o Brasil dessas armadilhas. Nós temos que tirar o Brasil desse atraso institucional. Fazer política com seriedade. Fazer política com honestidade. Pois não. Deixa eu lhe falar uma coisa. As pessoas falam muito hoje em dia, né, na questão ambiental. E eu estava até discutindo exatamente a questão ambiental em sala de aula. Eu sou professora universitária também, e estava dizendo o seguinte: o meio ambiente, né, a questão da sustentabilidade, a questão que todo mundo fala do meio ambiente natural, o meio ambiente tem princípios
que é o princípio que rege o Brasil, e existem dois princípios que existem aqui na nossa literatura do direito, que é o princípio da precaução e o princípio da prevenção. São duas coisas completamente diferentes. O princípio da precaução é aquele que não deixa, inclusive está no COP Rio, que é o princípio da precaução, não deixa mexer no meio ambiente, o que não é interessante para ninguém no mundo, porque o meio ambiente ele tem que ser preservado, mas ele não pode impedir o desenvolvimento da economia de nenhum país. Por isso que deve prevalecer o princípio da prevenção. Isso é, eu tenho que ter projetos de impacto ambiental para todo tipo de implementação, quer seja de uma ferrovia, quer seja de uma hidrovia, quer seja de uma rodovia, para que os impactos ambientais sejam menores ou impactem ambientalmente de uma forma que isso não vá gerar um dano irreversível para o meio ambiente. Porque nós temos exemplos aqui na Baixada Santista, inclusive, que o meio ambiente ele se regenera. Né? Por causa da ROD, a gente teve uma grande perda ambiental aqui e tem um projeto de Kim que tem mais de 15 anos já e toda a Serra do Mar foi reflorestada. Por quê? Porque houve o interesse desse reflorestamento. Então, o que as pessoas precisam entender é que é lógico que precisa ter uma política pública muito séria, mas o meio ambiente ele não pode ficar intocável. Ele tem que caminhar junto com o desenvolvimento da nossa economia. A gente não pode parar a economia por causa do meio ambiente. São situações que precisam caminhar paralelamente e com responsabilidade. Na Constituição de 1988, o Constituinte fez o artigo 225, o artigo 225, que levou para a Constituição do Brasil a questão ambiental. Isso foi um salto de qualidade importantíssimo. Agora, nós precisamos também considerar, eu vou entrar um pouquinho na questão ferroviária, na conexão com a questão ambiental, porque você tem dois aspectos aí. A mudança do energético, hoje os trens são movidos a diesel. Porém, enquanto o caminhão transporta 30 toneladas, um vagão transporta 100 toneladas. Se você tiver uma composição ferroviária de 80 vagões, você faz a conta e vê quantos caminhões você tira de circulação. Mesmo que o caminhão seja diesel, e mesmo que o trem seja diesel. E você tem outras possibilidades também de trocar energético. Então, nós precisamos alterar a matriz de transportes e pensar também na matriz energética. A nossa matriz é extremamente concentrada em cima de pneus, 80%, 85% em cima de pneus. Mas nós podemos avançar nisso. Podemos avançar numa desconcentração dessa matriz e também podemos pensar na questão ambiental, não com a flexibilização de dizer que vamos passar a boiada. Vocês lembram desse ministro que saiu desse governo? Diz, olha, está todo mundo preocupado com a pandemia, vamos passar a boiada. Isso é uma loucura completa. Tem que passar a boiada coisa nenhuma. Tem que estudar o assunto em profundidade, ouvir a sociedade, ouvir técnicos e ter transparência. Porque o meio ambiente é de todos nós. O planeta é um só. Eu me lembro bem, eu sou jornalista também, e cobria para a Rádio Jovem Pan de São Paulo os eventos climáticos, ou a cobertura dos eventos climáticos mundiais, através dos chamados, ou das chamadas COP, que são as reuniões que a ONU realiza. E eu tive, por exemplo, na Dinamarca, na COP 15, e fui para a França, para Paris. Eu venho acompanhando faz tempo. Saí já da rádio faz tempo, mas eu fui durante muito tempo alguém que tinha, inclusive, um programete de rádio chamado SOS Planeta, em que a gente contava um pouco disso. Porque é preciso trazer... A sua pergunta é muito ilustrativa. A senhora, vamos chamar de você? Posso? Você, além de ser uma pessoa jovem e simpática, conhece bem a questão... muito obrigado. Conhece bem a questão do direito também,
Mas nós não podemos negociar a questão ambiental. O meio ambiente não é um impedimento. O meio ambiente não é para ser como o toureiro toreia o touro. O meio ambiente não foi encorpado para ser toreado. Nós não temos que enganar ninguém, nós podemos conviver com altivez. Estou te falando, a Ferrogrão vai passar no Pará, vamos discutir com clareza, vai passar por terra de índio, vai passar ali, vai passar aqui. Vamos discutir em profundidade. Ela precisa ter autoridade moral para isso. Precisa ser coisa séria. O que não pode ter patifaria no meio da conversa. Então, quando a autoridade pública perde o respeito, ou porque está despreparado tecnicamente, ou porque tem outros interesses que não são claros e se deixa dominar por alguns interesses menores, é claro que o debate não prospera. E aí nós ficamos nessa história. Podemos sim, eu acho que você falou de 2 princípios, da precaução é importante, o da prevenção são princípios que norteiam decisões importantes. Eu fui assistente do Ministério Público num momento em que a gente cuidava da balneabilidade das praias da região. Eu me lembro que tinha estourado o emissário submarino do Guarujá. O emissário submarino no Guarujá, no meio da Praia da Enseada, tem 4,5 km de extensão. Estourou a 500 metros da praia. Tá? Estourou porque foi mal projetado, estourou porque foi mal localizado, o projeto localizou errado, uma opção de coisas erradas, deu no que deu. Mas as cidades continuam crescendo e não resolveram a questão dos esgotos. Quando a gente fala que tem que ter plano diretor na cidade, é porque tem que ter a capacidade de quantificar. Pode uma praia receber? Pode uma região receber? Cadê a capacidade de suporte? Você vai colocando mais habitações em cima ali, uma da outra, não tem água que sirva, não tem energia elétrica, não tem guia sarjeta, não tem rua, não tem nada. Então, nós temos que ter um distanciamento. O empresário quer construir, mas as cidades precisam... Você quer voltar para a área da ferrovia, a gente volta também. A cidade vai abraçando a ferrovia. É o que eu falei no início aí do negócio de Cubatão. Mas cadê a Câmara Municipal? Qual é a preocupação que a Câmara tem com isso? Zero. José Manuel, voltando realmente à ferrovia, aproveitando que você citou Cubatão de novo, e também queria falar que quando você falou do Porto, você falou bem no começo da entrevista, vocês acham que o Porto está bombando? Não, o Porto não está bombando. E eu queria fazer um comparativo. Além do Porto, nossa outra economia gigante que tínhamos na região era o polo industrial de Cubatão. Muito normal, 1, 2, 3 décadas atrás, nós vemos a Piaçaguera entupida, assim como a Anchieta, até devido ao grande fluxo de trabalhadores que existia no polo industrial, principalmente ônibus da então Cosipa, hoje os Minas, né? E os caminhões demorando para chegar no porto. Justamente nessa época que se deixou os trilhos de lado. O quanto que essa ausência de trilhos, interligando o polo industrial de Cubatão e o Porto de Santos, significou para esse processo de desindustrialização do próprio município de Cubatão, que hoje vê tantas de suas indústrias com bem menos porcentagem de trabalhadores do que tinham há décadas atrás? Primeiro, eu acho que é um projeto de transformar o Brasil numa colônia, primeira coisa. Vamos desindustrializar, vamos criar toda a dificuldade possível. Isso é interesse, sim. Isso não é tão assim, é meia dúzia de idiotas que lá fizeram políticas públicas idiotas e já estão pagando o preço. Isso tem domínio de grandes empresas interessadas em produzir, por exemplo, fertilizante fora do Brasil. Não tem interesse de fazer aqui no Brasil. Né? Então, pega o polo petroquímico de Cubatão, quanta coisa foi jogada no lixo. Quanta coisa foi jogada no lixo. Quer dizer, nós temos que voltar a defender o Brasil com seriedade. Um projeto nacionalista, não um nacionalismo idiota que não enxerga que o mundo é competitivo e que é preciso que a gente interrelacione o Brasil num contexto mais amplo das nações. É claro que nós temos que fazer isso. O Porto é um exemplo disso. Agora, nós precisamos definir o que nós queremos. O que nós vamos... Quando eu era criança, eu já estou com 66 anos de idade,
tinha lá uma propaganda de eu não lembro qual que era, mas era assim: o que você quer ser? A salsicha perguntava: o que você quer ser quando crescer? Perguntava para o porquinho lá, uma coisa assim. Eu não me lembro exatamente, dava um troço. O que o Brasil quer ser quando crescer, gente? Nós estamos com jovens absolutamente desocupados. Você pega a população do Guarujá, o crime organizado cresce. Você pega a juventude periférica, sem emprego e renda, servindo ao tráfico. É isso que nós queremos? Depois o bacana vai para o Guarujá, é assaltado e diz: não, vai ter que ter segurança. A segurança começa na oferta de emprego sério. Polo Petroglifo de Cubatão decaindo é uma vergonha para a região. Nós temos que voltar a pensar metropolitanamente, a pensar com seriedade nisso, porque nós somos cidades interrelacionadas. A água que nós bebemos no Guarujá vem do rio Jurubatuba, Jurubatuba Mirim, que é a área continental de Santos. Nós podemos falar, a base aérea de Santos. Sim. Não é a base aérea de Santos? É no Guarujá? O aeroporto metropolitano é no Guarujá? De novo, metropolitano. Podemos falar de outras coisas, do lixo. Não é? Estão querendo fazer um incinerador maluco. Eu percebi que é uma preocupação grande com a questão ambiental. Estão querendo fazer um incinerador maluco, que vai, como o lixo não é separado, ele queima tudo junto e joga na atmosfera poluentes carcinogênicos, inclusive. E aqui no Guarujá, olha só, a água de beber, que a população vai beber, está localizada. Se esse incinerador sair, ele já foi aprovado, tem licença prévia da CETESB, que é uma loucura também. Se esse incinerador sair, vai estar a 1.100 metros do reservatório de água, que era uma cava de uma pedreira, ali do Jurubatuba Mirim. Então nós precisamos pensar de outra forma, só que nós temos que dizer não. O Brasil perdeu a dimensão do não. O político tem que aprender a dizer não. O empresário faz a pressão, isso é normal, mas digam não. Isso não é possível. O interesse público tem que prevalecer. Aqui é um tal de dizer sim, tal de dizer bem. Aí eles ficam achando que o centrão, não é isso hoje aí. Olha que bacana. O negócio é ter o apoio de todo mundo, fazendo aqui o acordão geral. O Brasil está cansado desses acordões gerais. Nós precisamos ter o rumo. O trilho é um rumo, é um caminho. Nós podemos fazer isso, podemos gerar emprego, podemos fazer voltar a bombar Cubatão. Olha, Cubatão foi bem lembrado aí. Lembra quando nascia criança sem cérebro em Cubatão, na Vila Paris? Aí foi feito um bom projeto de recuperação ambiental. É a Cidade da Morte. Você lembra disso? E aí se levou a semente das árvores dentro de uma gelatina. Porque se ela fosse derrubada de cima lá da aeronave, sem o cuidado de que ela chegasse e realmente ficasse no solo, você não ia ter um espalhamento. Como foi esse espalhamento? Hoje você pode pegar fotografias daquela época terrível, você não tinha árvore, você tinha troncos. E árvore nenhuma inteira. Hoje você tem árvores e árvores. E Cubatão voltou a ter vida. Então, é importante, você vê como é que o meio ambiente, nós precisamos reindustrializar, trazer de novo grandes empresários, falar a língua que eles precisam ouvir. Olha, você vai ter transporte sério, o porto vai estar conectado, nós temos que acabar. Agora, tem muita bobagem, vocês me desculpem, eu sou muito enfático no que eu falo. Às vezes eu sempre digo que a palavra veste o pensamento de todos nós, e veste o sentimento de cada um de nós, e eu não costumo falar diferente do que eu penso, do que eu sinto. Eu, quando vejo a pobreza de alguns segmentos da sociedade brasileira, eu fico realmente entristecido. Mas a gente não pode ficar triste e amordaçado. Nós temos que sair para o debate. Nós temos gente muito boa na engenharia, nós temos gente muito boa na economia, nós temos gente muito boa na área da geografia, que tudo isso tem que estudar, relevo, ver como é que você faz, como é que você conecta. Nós temos a ciência, e eu estou dizendo assim,
A região da Baixada Santista tem grandes universidades, públicas e privadas, que podem, se bem incentivadas, produzirem um salto de qualidade espetacular. Só precisa dos homens públicos tomarem juízo, né? O que não pode é continuar. E a sociedade, a OAB, onde anda a dona OAB de Santos? Vai agora fazer banda de música para receber o Tarcísio. Aliás, ele vai lá na OAB. É um problema, né? Na verdade, a gente tem algumas entidades aí que acabam deixando de lado um pouco a sua real finalidade, né? atuação, né? Para poder também ser um trampolim político, né? Isso é um grande problema da maioria das entidades de todas as áreas, né? Da OAB, da engenharia, dos médicos. Então, a gente acaba tendo isso como problema. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte que eu gostaria que o senhor respondesse. Ele pergunta, o Fábio Luiz, ele pergunta, essa dificuldade de se reimplantar a ferrovia também se aplica ao setor de passageiros? Inteiramente. O passageiro então é colocado de lado. Eles tentaram mexer na ferrovia para carga, ainda por cima só para commodity, e ainda por cima aumentando o monopólio de uma empresa, que é a Rumo, que ganhou a concessão e ainda quer mandar no porto. Não é possível. Agora, para passageiro, nem pensar. Fizeram uma experiência um dia desse, que o trenzinho saiu lá de cima e chegou lá embaixo. Aí o deputado me ligou e disse, olha, o trem chegou. Eu falei, mas você achava que o trem ia chegar? Era trem fantasma, ia desaparecer no meio da serra? Isso é bobagem. Isso é bobagem. O trem chega, é claro que chega. O problema é saber o tempo que demora para chegar. O problema não é o trem. A experiência mirabolante. O deputado ficou bravíssimo comigo, inclusive. O deputado da Baixada aí ficou bravíssimo. Mas olha, o trem chegou. Pô, mas você achou que ele ia desaparecer no meio do mato? Agora, o que nós temos que ter é uma conversa séria. Quem manda ainda é a indústria que mexe com o pneu. Por que nós não temos o transporte ferroviário de São Paulo e Rio? Sim. Por que nós temos? Nós temos ainda gente... Mas por que a joia da coroa é a Via Dutra? A concessão da Via Dutra, negócio espetacular, maravilhoso. Por que é? Porque só tem ela. Ou o sujeito vai pela Via Dutra, ou vai a nado, ou pega um navio, é impensável, ou pega um avião. E por que não pode ter um trem? Então, veja, não tem, porque não tem... Eu vou usar uma expressão mais forte para responder esse ouvinte, Luiz, né? Luiz. Fábio Luiz, tem gente que não tem vergonha na cara. Fábio Luiz, tem gente que não tem vergonha na cara. Tá? Tem gente que não resiste a um debate franco. Tem gente que gosta de aplaudir bobagem. Sabe, na verdade, eu quando era mais jovem, cheguei a fazer o trajeto de Santos até Peruíbe de forma ferroviária, pelo trem que tinha, que era muito desconfortável, né? Demorava cerca de 4 horas. Mas isso também seria uma possibilidade da gente conseguir implementar um turismo diferenciado. Aqui para a região, para gerar mais empregos. Na verdade, de economia, na verdade, os ferroviários, por muitos anos, eles foram responsáveis pela maior parte dos transportes, né? Eu tenho família que morava no litoral sul e o único transporte era o trem, né? E que eram ferroviários, inclusive. E você viu o que você falou? Era desconfortável e demorava 4 horas. E foi assim que o trem foi perdendo espaço. Em vez de melhorar o traçado ferroviário, né? Raio de curvatura, melhorar aqui, melhorar ali, facilitando, o pessoal foi não investindo mais, propositalmente. Nós transportávamos banana por esse trem que você falou aí. Né? E jogamos tudo fora. O litoral sul de São Paulo, já que você falou, que é um litoral sul lindíssimo, aliás, você repara uma coisa, os acessos ao litoral sul são muito ruins, são muito precários. Por que o litoral norte desenvolveu mais? Porque tem mais acesso rodoviário. O litoral sul, você não tem transporte ferroviário para o litoral norte, mas você tinha para o transporte ferroviário
o litoral sul. Então, penalizaram o litoral sul. Penalizaram o litoral sul. Isso é claro, é só analisar panoramicamente o que eles fizeram. Agora, por quê? Aliás, o que tem também de gente que entra no governo e não tem a menor noção do que é metrô, por exemplo. Nós temos em São Paulo 100 quilômetros de metrô. Quando no mundo inteiro você tem capitais do tamanho de São Paulo, você tem 500 quilômetros, no mínimo ou mais. Em São Paulo você tem que botar metrô e trilho da CPTM. O que é a CPTM? Eram as antigas ferrovias de carga. Então você tem... Você já pegou trem da CPTM em São Paulo, um de vocês dois? Se você observar, em algumas estações, o trem passa com alguma distância que chega a ser até 30 centímetros da estação. Se você reparar, a gente tem que pular, tomar cuidado para não cair ali. Isso foi uma adaptação. Ainda bem que tem o trilho da CPTM. Você imaginou São Paulo se não tivesse o trilho da CPTM? Então, o que foi feito historicamente foi um crime. É um crime. O Brasil investiu em rodovia porque precisava investir em rodovia. Tudo bem, Juscelino construiu. Aliás, eu estava outro dia numa entrevista lá em Cubatão, você se lembra? Eu estava dizendo isso. Juscelino usou a ferrovia para levar material de construção para Brasília. Depois valorizou o transporte em cima de pneus, porque havia um acordo com a Ford, que havia um acordo com os interesses americanos. Bem, José Manuel, você falando novamente da rodovia, da ferrovia, esse comparativo. Hoje a gente vive a expectativa já há décadas também de um transporte rodoviário, seja ele por viaduto, seja ele por túnel, na ligação Santos-Guarujá. Há tanto tempo que se fala isso. Quais seriam as possibilidades dessa ligação seca ser por trilhos? Qual seria essa possibilidade? E quais os benefícios que traria economicamente? Quais os benefícios que traria em questão de turismo até? Eu queria que você avaliasse. É possível que essa ligação seca, que nunca é concluída, fosse por trilhos e não de maneira rodoviária, seja por viaduto ou por túnel? Complementando a sua pergunta, inclusive para o desenvolvimento do porto, no nível que todo mundo pretende, né? Aí chegar a aumentar o porto de Santos em 50%, vai ficar inviável que as balsas continuem sendo utilizadas. Então, de uma maneira ou de outra, para o desenvolvimento do país, vai ter que haver alguma ligação que não seja por balsas entre Santos e Guarujá. Porque senão o porto, a movimentação portuária, que já é muito grande, na verdade, a gente vê, inclusive, acidentes acontecendo. Eu, muitas vezes, de caiaque, atravessei esse canal e sei o quanto é perigoso, porque a gente tem uma movimentação absurda de barco, grandes embarcações, jet ski, lancha, e aí, assim, até para um esporte é muito perigoso, acaba sendo perigoso. Então, na sua opinião, é absolutamente necessário essa que de uma maneira ou de outra, essa ligação que não seja por balsa aconteça. Então, deixa eu falar duas coisas direta e objetivamente. Primeiro, não tem que ser um túnel só. Tem que ter mais de um túnel. E parar de falar de fazer ponte ou viaduto ou coisa maluca, que você não vai fazer isso, porque é uma loucura. Alça de acesso de um lado e de outro, você destruir um pedaço da cidade de cada lado. Isso é loucura. Vamos parar de falar. E não é só uma modalidade de transporte. Você tem que ter rodo ferroviário. Tem que passar trilho e tem que passar também o transporte em cima de pneus. É rodo ferroviário. Agora, isso se discute há décadas, porque nós temos muita gente ganhando dinheiro com isso há décadas. Há muito tempo. Tem cabimento o pedágio de São Paulo ser tão caro, de São Paulo a Santos? Tem cabimento o pedágio da Peça Agora ser tão caro? Tem cabimento um troço desse? Agora, já estão politizando a história do túnel e querendo criar um salvador da pátria, esse ministro que vai aparecer dizendo que agora vai resolver tudo isso. Olha, isso é tecnicamente viável.
É um absurdo que politicamente isso não se viabilizou até hoje. Por que isso não se viabilizou? Porque interesses menores, tacanhos, medíocres, inconfessáveis, porque se confessar o cara não sai na rua no dia seguinte, foram ganhando esse espaço e impedindo o progresso. O pessoal do movimento Eu Vou de Túnel, no começo, eu tive um colega meu engenheiro que me pediu que a nossa entidade chamada Ferrofrente, que defende a volta das ferrovias no Brasil já há 10 anos, e eu estou escrevendo livros sucessivos sobre isso, vou lançar um novo amanhã, inclusive amanhã, virtualmente. Eu estava dizendo a vocês que quando eu dei o apoio da Ferrofrente, e também da Água Viva, que é a Associação Guarujá Viva, que nós fundamos no ano passado, que defende também interesses coletivos, públicos, etc., nós imaginávamos que isso não fosse ser politizado a este nível, porque o assunto é técnico. E eu defendo a decisão política porque eu não vejo saída que não seja na política. Eu não demonizo a política, não. Mas é o aproveitamento eleitoral, esperar um ano eleitoral, criar uma situação hipotética, como se todos nós fôssemos idiotas, uma discussão absolutamente... já passou o tempo do túnel. E não é só esse túnel pequeno de um lado e de outro, eu tenho que conectar as duas margens, a margem esquerda, que está no Guarujá, e a margem direita, porque não cresce mais Santos, não cresce. Só vai crescer para a margem esquerda, não tem espaço para crescer. E temos que pensar também em São Vicente. Você tem lá uma ponte Pêncil que é linda, mas também atravanca o desenvolvimento. Você pode ter uma solução, não é acabar com a ponte Pêncil, mas você pode ter soluções de engenharia inteligentes ali. Você tem um atraso caracterológico de São Vicente. Nós podemos e devemos desenvolver isso. É possível ter soluções para isso. Agora, nós não estamos aí para aplaudir coisa tosca, né? Não dá. Não me venham com essa história que agora vai chegar o Salvador que vai resolver coisa nenhuma. Isso está resolvido lá atrás. O mundo inteiro faz túnel. O mundo inteiro faz túneis desse tipo, submersos. E nós não podemos continuar discutindo. O cara quer uma balsinha para namorar, tá, vai continuar tendo a balsa. O sujeito quer lá ter um passeio romântico, ele pega a balsa. Agora, só conectar duas das maiores cidades da Baixada através de balsa é um atraso que não dá para a sociedade mais aceitar isso. Agora, a causa disso tem que ser também demonstrada. Quanta gente impediu isso? Foi claro o que estou dizendo? Então, é rodo ferroviário, é transportar, duto viário, é fazer transporte de bicicleta também, é fazer uma coisa decente, fazer um projeto decente, correto, né? Pensando para 20, 30, 40, 50 anos para frente. Como é que as cidades vão crescer, como é que elas vão se interrelacionar. Imagina o setor de turismo, que vocês falaram mais de uma vez aí. Nós somos muito perto de São Paulo, não é? São Paulo é um grande centro de turismo de negócios. E por que a Baixada também não pode receber esse mesmo público de negócios que vem do Brasil, da América Latina e do mundo para cá? Nós temos hotéis, podemos ter novos hotéis, podemos ter infraestrutura de qualidade, podemos oferecer treinamento às populações que vão recepcionar esses turistas. Podemos fazer tanto. Olha, o céu é o limite. É só querer trabalhar. Agora tem que arregaçar as mangas e sair desse derrotismo atávico que, infelizmente, vai impregnando a cabeça e a alma de muita gente. Bom, a gente infelizmente está no finalzinho aqui do nosso programa. Eu queria saber se o Valentim tem alguma consideração a fazer. Não, só queria agradecer mais uma vez o José Manuel, ele que esteve lá em Cubatão no meu programa. Eu tive o prazer de conhecer junto com... ele estava com o nosso amigo e companheiro, o doutor Márcio Aurélio. Eu fico lisonjeado, de
poder estar com ele mais um momento e dizer que tanto a Folha de Cubatão, a Embaixada Brasil e o Fatos em Destaque, né, Raquel, nossa parceria aqui, estará sempre à disposição de ouvir todos os conceitos técnicos de modais, principalmente dos trilhos, que o José Manuel tem a oferecer para toda a região. Sim, eu agradeço também muito, né, a sua participação e gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para a nossa população. Afinal de contas, nós estamos no ano eleitoral, né? A importância da gente, da população entender que a participação política é essencial para que o Brasil efetivamente cresça, porque desde que eu me conheço por gente, nós somos um país em desenvolvimento. Então, a gente tem que ser um país desenvolvido em algum momento e temos potencial para isso em todos os setores, não é? Não existe um setor que o Brasil diga, não, nesse setor a gente não pode. Não, a gente pode tudo, mas realmente falta muito bom senso, falta seriedade na nossa política, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes aqui. A esperança está aqui. Olha aqui, Raquel, a simpatia que você é. Olha esse moço do seu lado, esse jovem que eu conheci outro dia, né, que tive, inclusive temos alguns amigos em comum. Ele me falou de alguns amigos em comum com os quais eu até conversei, que eu até pedi que ele me reconectasse com esses amigos. Então, veja, a esperança está aqui, em vocês, jovens. Vocês têm tudo pela frente para crescer, para ocupar esse espaço, e a política é absolutamente importante. Não é um mal necessário, ela é importante, porque nós temos que entender que ou a gente faz através do convencimento, através do processo democrático, do voto popular, ou nós vamos fazer com ditadura, e eu não defendo, nenhum de vocês defendemos a ditadura. Nós queremos um voto popular, nós queremos uma Câmara de Vereadores séria, nós queremos prefeitos sérios, não como esse do Guarujá, que foi acusado de desvio de recursos da saúde. Essas loucuras, não, isso não pode continuar acontecendo. Nós precisamos ter gente séria na política, dá para fazer, e eu quero deixar uma mensagem de esperança. Eu tenho certeza que o futuro reserva ao nosso país um grande espaço no cenário das nações desenvolvidas no mundo. Vamos parar com essa história de país em desenvolvimento. Concordo com você plenamente, Raquel. Chega, isso já deu. Chegamos no limite. Agora é Brasil grande, Brasil com tanta gente boa, população brasileira criativa, trabalhadora. Pega Vicente de Carvalho, por exemplo, o distrito de Guarujá, tanta gente querendo trabalhar. É só você dar oportunidade. Você precisa ter o Estado democrático, com juízo, e atraindo empresários, trazendo gente boa do mundo inteiro e também do Brasil para conhecer nossas potencialidades. A região pode e vai se desenvolver, e vai superar esses delinquentes que, infelizmente, ocupam ainda alguns espaços públicos. Mas a esperança está olhando para vocês. Eu estou olhando para a esperança de frente. Um forte abraço a vocês e contem comigo quando for preciso. Suas ordens, é só convidar e nós estaremos juntos. Forte abraço a vocês mais uma vez. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa hoje, realmente com uma explanação muito importante sobre ferrovia, meio ambiente, desenvolvimento da nossa região. E até a próxima semana. Boa noite, Valentim. Boa noite, Marcelo, com um novo Fatos em Destaque. Até mais. Boa noite. Boa noite. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com